dessas informações seja o fato de que a igreja em Corinto era a igreja, pode-se dizer, mais problemática do Novo Testamento. Então, hoje em dia existem ainda igrejas cheias de diversos problemas, por diversos motivos. Tá? E a igreja de Corinto era uma dessas igrejas. E diferente do que livros de religiões que possamos encontrar por aí costumam fazer, enchendo esses livros de coisas boas e exemplos de destaque, a Bíblia nos traz também a coisa excelente, porque é de Deus, mas ela não esconde os erros, pecados e problemas naturais da vida. Muito pelo contrário, ela os apresenta e apresenta a solução para esses problemas ou crises, como nós temos aqui chamado. O tema geral que nós temos dado para esse nosso estudo é Jesus, a solução de Deus para as crises na igreja. Então, inevitáveis problemas surgirão e têm surgido, mas todos eles têm uma mesma solução, que é não algo para se fazer, mas sim uma pessoa que devemos ter ao nosso lado. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso com maiores detalhes. Hoje nós vamos avançar indo diretamente para o texto, então eu vou convidar você que tem a sua Bíblia para abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o trecho que nós estaremos estudando nessa noite é o trecho dos versos de 4 a 9, que trata das ações de graças dadas pelo apóstolo Paulo quando escreveu a carta. Então ele escreveu essa carta para aqueles crentes de uma igreja cheia de problemas, cheia de pecados em várias áreas. Os irmãos vão lembrar que é uma das cidades, a cidade de Corinto, com tanta imoralidade que muitas pessoas evitavam até passar por lá, quanto mais morar lá, tá? Então nós estamos falando desse tipo de lugar. Mas ainda assim, Paulo escreve o que ele chama de ações de graças, e nós vamos ler e refletir um pouco sobre esse trecho. É o trecho que é imediatamente anterior ao tratamento dos problemas da igreja. Então, o que nós vamos ler hoje, o que vamos estudar hoje, ainda não entra nas crises da igreja e os problemas que existiam ali, propriamente dito. Mas vamos ver esse trecho de gratidão a Deus que o apóstolo Paulo faz, vamos tirar lições, e a partir do nosso próximo encontro de exposição em Coríntios, aí nós vamos entrar nos pontos de crise, dificuldades e problemas da igreja ali em Corinto. Então acompanhe, acredito que todos já encontraram, acompanhe enquanto eu faço a leitura desse trecho. Eu estou utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas, e nela a palavra de Deus nos diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4. Nós lemos o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que, com riqueza de detalhes, nos apresenta a verdade de Deus, a verdade sobre quem nós somos,
sobre a nossa verdadeira necessidade e de como o Senhor já providenciou e supriu tudo aquilo que nós precisamos. Nos ajuda, Deus, nessa noite. Fala através da tua palavra. Opera pelo teu Espírito Santo. Promove edificação e salvação, conforme o teu bem-querer no nosso meio, nesta noite. Assim confiados, nós oramos cheios de esperança e fé, no bendito e santo nome de Jesus, nosso Deus. Amém. Irmãos, então, nós vamos olhar com mais atenção aquilo que Paulo está apresentando aqui nessas ações de graça que ele faz aos crentes de Corinto, introduzindo ainda na parte introdutória dessa carta. Vamos olhar o que ele nos diz aqui no início do verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. E aí, irmãos, surge na nossa mente, inevitavelmente, tendo entendido o contexto daquela igreja, uma pergunta. Afinal de contas, o apóstolo Paulo está dando graças a Deus por esses crentes da igreja de Corinto. O que nós estamos vendo aqui é um pastor agradecendo pelos membros de uma igreja toda bagunçada, os membros envolvidos em diversas crises e pecados de imoralidade, do tipo como nós vimos, o filho dividindo a mulher com o próprio pai, pecados como de prostituição, partidos e disputas dentro da igreja, pessoas se embebedando no meio do culto. Esses tipos de problema a gente percebe que fazem parte do que nós vamos estudar mais para frente. E a gente se depara, eu fico imaginando, Paulo é o fundador dessa igreja, né? O pastor fundador. Ele passou por lá, começou a igreja e depois ele prosseguiu como missionário para fazer o seu trabalho missionário. Agora, um tempo depois, ele ouve do estado da igreja. E aí, quando ele vai escrever para esses irmãos, ele diz isso aí. Eu sempre agradeço a Deus a vosso respeito. Aí a gente fica perguntando, poxa, o que será que tinha para agradecer? O que será que Paulo viu e agradecia a respeito daqueles irmãos? A respeito daquela igreja tão problemática, não tinha outra, pelo menos registrada no Novo Testamento inteiro desse tipo. E aí a gente, avançando um pouco mais, consegue encontrar a resposta. Ele diz, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. No texto aqui, ele indica, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Essa expressão aí, a propósito, como a minha Bíblia traduziu, talvez a sua versão tenha até traduzido de maneira diferente, traz essa ideia de tendo como motivo, tá? Ou seja, as ações de graça, o agradecimento que Paulo fazia a Deus, o motivo dessa oração agradecendo era a graça que foi dada àqueles crentes de Corinto, aquelas pessoas da cidade de Corinto, vivendo naquele ambiente e agora retiradas daquele ambiente e chamadas para viver em Cristo, que creram em Cristo e por crer em Cristo receberam o que aparece aí nesse versículo como graça, mas se referindo à graça salvífica, o que na teologia a gente chama de graça salvífica. É o dom de Deus, é o presente de Deus que garante, não é que promete, que garante salvação para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então existe um presente de salvação eterna, que só Deus tem.
nenhum pai tem e pode dar para o filho. Nenhuma mãe tem e pode dar para o marido ou para a própria mãe. Só quem possui esse presente é Deus. Se você quiser esse presente, você só recebe se for dele. Aí você pode se perguntar, um presente de vida eterna, quanto custa? Né? Quanto Deus poderia cobrar por esse presente? Né? Realmente o preço é demais para você e para mim. E por isso, esse preço foi pago pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Preço de sangue, não preço de ouro ou de prata, preço de sangue. E aí, para você e para mim, ele não custa nada, ele é de graça. Por isso que é chamado aí de a graça que vos foi dada. Os crentes da igreja em Corinto, então, as pessoas da cidade de Corinto que ouviram deste presente que Deus possui e compartilha com aqueles que creem em Jesus, creram, receberam, e perceba que o texto destaca o motivo da ação de graça de Paulo, tendo como motivo a graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Esse presente de vida eterna não foi lançado como chuva em cima da cidade de Corinto, de tal maneira que cada habitante da cidade recebeu a garantia de vida eterna. Não, isso não aconteceu lá em Corinto. Isso também não acontece aqui na cidade de São Paulo. Não acontece em nenhuma cidade do Brasil e nem do mundo. A salvação, a graça da salvação dada por Jesus Cristo, foi dada para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para os que estão posicionados em Cristo, mediante a fé, os que creram em Cristo. Então a pregação do Evangelho, sim. A pregação do Evangelho não foi seletiva. A pregação foi feita para todas as pessoas da cidade que quiseram ouvir. Mas nem todas as pessoas da cidade creram em Cristo Jesus. E por isso nem todas as pessoas estavam em Cristo Jesus. E por não estarem em Cristo, não receberam, nunca receberam de Deus esse presente chamado graça. Graça salvadora. Desde a época em que Paulo escreveu essa carta, a metodologia de Deus é a mesma, não mudou em nada. Hoje, a pregação é estendida a todas as pessoas. Todos nós aqui, pode dar uma olhada aí na sua volta. Olha aí, pode olhar para trás, pode olhar para o lado. Né? Não tem ninguém aí com aqueles protetores auriculares, né? Para não ouvir a pregação. A pregação está estendida a todos. O Evangelho, a verdade de Deus, o caminho para a salvação. Mas é necessário crer para estar posicionado em Cristo. E uma vez tendo crido, você recebe de Deus, por causa de Cristo, por causa da sua fé nele, salvação, graça salvífica, salvação eterna, de uma vez para sempre. O que Paulo está dizendo aqui é como se fosse o seguinte: olha, crentes da igreja de Corinto, eu sei a fama desta cidade, não é boa. Eu recebi notícias da fama desta igreja, também não é boa. Eu, no lugar de Deus, talvez nem me daria o trabalho de passar aí e apresentar esse evangelho para vocês. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus não sou eu. É como se ele estivesse dizendo isso. Se fosse eu, se fosse outros,
talvez nem iriam aí. Mas Deus não só foi aí, como pregou o evangelho de salvação através dos seus servos e salvou todos vocês que creram em Jesus. Paulo não está falando de possibilidade de salvação, está falando de realidade de salvação eterna. Então sim, Paulo não estava agradecendo a Deus porque os crentes eram muito pecadores, porque tinha um homem que estava dividindo a mulher com o filho, porque alguns membros da igreja estavam envolvidos na prostituição, porque outros estavam envolvidos na idolatria. Nada disso, evidentemente, nada disso agrada a Deus. Mas ainda assim, irmãos, mesmo quando as coisas estão, como no contexto da igreja de Corinto, horrivelmente fora de lugar, ainda há motivo para agradecer a Deus. Hoje pela manhã nós fizemos menção aqui, né, o bebezinho da irmã Lavínia, com sérias complicações de saúde. Não resistiu. Na vida daquela irmã e daquela família e da igreja lá em Cabo Verde, o clima não está dos melhores, né? Ventos tempestuosos, uma nuvem sombria pairando, mas ainda assim há motivo para adorar, louvar e agradecer a Deus. E o motivo é sempre o mesmo: a graça de Deus estendida a nós através de Jesus. Eu quero essa graça, eu preciso disso, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus me salve, eu quero vida eterna. Eu só não quero crer em Jesus. Não quero que Jesus seja o meu Senhor, não quero obedecer o que Ele me manda, não quero viver para Ele, servir a Ele, andar com Ele, não. Mas quero a salvação dEle, quero a ajuda dEle, quero o consolo dEle. É possível? De acordo com esse texto e inúmeros outros, percebemos que não é possível. Deus estende de graça a salvação, mas única e exclusivamente em Cristo Jesus. Esse era o motivo que Paulo se regozijava, agradecia a Deus e está aí louvando juntamente com aqueles irmãos a graça salvadora concedida a todo que crê em Jesus e está posicionado nele. No verso 5, então, nós vemos aí Paulo estendendo um pouco mais essa explicação àqueles irmãos. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Perceba mais uma vez que o nosso tema geral, né? Jesus como resposta e solução de Deus para as crises da igreja, já começa a transparecer desde agora. Eita, igreja bagunçada e problemática, mas tem motivo de agradecer. Qual é o motivo? Jesus, a graça dele que nos atinge. E aí ele diz, também porque em tudo fostes enriquecidos. Paulo está falando que aqueles crentes lá da igreja de Corinto foram enriquecidos. E enriquecidos nele, fazendo referência a Jesus Cristo que havia sido mencionado aí anteriormente, né? Que vos foi dado em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Em Jesus. Mais uma vez, um enriquecimento. Paulo agora fala de Deus enriquecendo pessoas. Talvez você já ouviu falar disso, né? É uma pregação muito atual nos nossos dias, né? Deus vai fazer você ficar rico. E às vezes a gente diz, não, Deus não quer isso para nós. Olha aí, né? Fostes enriquecidos. Então, realmente, a Bíblia fala que Deus enriquece pessoas. Fala até como que ele faz isso. Ele enriquece pessoas em Jesus Cristo. Ele usa Jesus para enriquecer pessoas. Não enriquece todo mundo, mas ele enriquece aqueles que estão em Jesus Cristo.
O que é importante entender e ressalvar aqui é que esse enriquecimento tem algumas características, né? Diferente do que é pregado hoje em dia, esse enriquecimento não é financeiro. Deus não quer fazer de você um milionário, tá? Porque Deus, ele não gostaria de ver você milionário no inferno. Então ele não está preocupado em enriquecer você financeiramente, mas ainda assim, Deus trabalha para o enriquecimento das pessoas. E um tipo de enriquecimento muito mais valioso do que o enriquecimento financeiro. Paulo fala disso aqui. Ele destaca, inclusive, ele diz que eles foram enriquecidos em tudo, tá? Em tudo. Mas esse tudo diz respeito à vida daqueles crentes, e ele faz questão de destacar pelo menos 2 aspectos fundamentais desse tudo, no que aqueles crentes foram enriquecidos. Quando eles foram enriquecidos? O texto está respondendo quando ele diz assim, enriquecidos nele. A ideia aqui é que, da mesma maneira que você pode ser pobre, até miserável, no sentido financeiro, você pode também ser pobre ou miserável no sentido de saúde, né? Seu corpo pode estar necessitado de nutrientes, necessitado de vitaminas, necessitado de sustentação. E se você não tiver isso, você vai cair numa situação de inanição e talvez até de morte. Do mesmo jeito que você pode ser pobre na saúde, ter uma saúde pobre, você pode ser pobre financeiramente, você pode também ser pobre espiritualmente. Pobre em relação a Deus, ao relacionamento com Deus, a sua compreensão de quem Deus é e do que Deus deseja de você. Você pode ser tão pobre ao ponto de não saber nada disso. Paulo está dizendo, olha, vocês foram enriquecidos nele. Quando é que esses moradores da cidade de Corinto se tornaram enriquecidos por Deus? Quando creram em Jesus Cristo. Quando se tornaram igreja. Quando colocaram a sua fé em Jesus. E como eles foram enriquecidos, ou em quê? Lá diz em tudo, mas Paulo faz questão de destacar. Primeiro ele diz em toda palavra. E aqui ele está fazendo referência à revelação de Deus, a Bíblia. Ele está dizendo, olha, diferente dos outros moradores dessa cidade perversa e pecaminosa, vocês que também viveram assim, agora vocês têm algo em mãos que essas pessoas aí não têm. Vocês têm a palavra do próprio Deus. Vocês têm informação que Deus disponibilizou para vocês entenderem quem Ele é e o que Ele deseja de vocês. Irmãos, como é valioso e precioso isso. Eu já disse isso aqui outras vezes em alguma pregação passada. Me vem lá no fundo da memória, mas eu não sei precisar exatamente quando. Já faz um bom tempo. Mas você pode imaginar como é difícil você seguir numa direção sem instrução. Se Deus ainda hoje falasse com as pessoas em sonho, e Deus aparecesse para você em sonho e dissesse assim, faz e faz hoje ainda. E aí depois você acordava. Né? Quem ia fazer? Quem faria aí? Levanta a mão. Né? Aí você vai, não entendi nada, vou dormir, né? Aí Deus aparece de novo. Faz e faz hoje ainda, ou você será grandemente castigado. Já pensou? No mínimo você ia orar, você fala, Deus, por favor, fazer o quê? Me ajuda. Tá? É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês agora
a partir do momento que creram em Cristo, vocês deixaram de ser pobres, desconhecimento da palavra de Deus. Agora vocês sabem o que Deus quer. Vocês sabem quem Deus é. Vocês sabem o que Deus espera. Vocês têm a palavra de Deus. Vocês têm a informação que vocês precisavam. Né? Deus não fala mais em sonho dessa maneira como eu ilustrei, tá? Já falou assim no passado. Hoje ele fala conosco através da Bíblia. O que você precisa saber de Deus está aqui. E é justamente esse o argumento de Paulo. Ele diz, vocês agora são ricos nisso. Um monte de gente aí não sabe o que Deus quer, mas vocês sabem. Vocês sabem. É sobre isso que Paulo está falando. E aí ele destaca uma outra área também. Ele diz, vocês foram enriquecidos ao crer em Jesus. Vocês receberam instrução de Deus, conhecimento de Deus, a palavra, e também foram instruídos em todo o conhecimento. Pode parecer a mesma coisa, né? Mas tem pelo menos duas nuances que essa palavra aí, conhecimento, destaca e que Paulo está querendo mostrar, chamar a atenção daqueles irmãos e também de nós. O que é ser enriquecido em todo conhecimento? Um primeiro entendimento a que Paulo estava se referindo, creio eu, era o fato dessa igreja ter sido grandemente abençoada por Deus com pastores excepcionais. Olha, a igreja pode avançar bastante com bons pastores. Nem todo pastor é um bom pastor. Mas essa igreja, ela não tinha do que reclamar. Dá uma olhada o que nós encontramos aí no verso de número 12. Você está no capítulo 1. Veja o que diz o verso de número 12. Vou ler. Diz o seguinte. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. É de consenso dos estudiosos da palavra de Deus que esses três mencionados aí primeiro, foram pastores lá na igreja de Corinto. Talvez Cefas nós não temos unanimidade, mas Paulo foi pastor daquela igreja. Então, eles tiveram não só o conteúdo, a palavra de Deus que chegou até eles, mas eles tiveram professores excelentes, que podiam desdobrar aquele conhecimento, esmiuçar aquele conhecimento e fazer aquilo claro para aqueles irmãos. Isso se faz necessário, irmãos. Não adianta a gente receber apenas a informação, se nós temos dificuldade para acessar essa informação e transformar aquilo em conhecimento prático na nossa vida. Então é necessário receber a informação, mas entender de fato aquilo que está ali. Aqueles irmãos de Corinto tinham como professor o próprio apóstolo Paulo. Tiveram outro grande professor, como diz aí no verso 12, Apolo. Quem é esse tal de Apolo, né? Parece que é para rimar aí com o nome Paulo, né? Paulo e Apolo. Mas esse Apolo foi uma grande personalidade daquela época, um exímio mestre das Escrituras. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem o versículo que nos mostra isso. Deixa marcado aqui onde nós estamos, nós vamos voltar e dá um salto lá para o livro de Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18, lá nós vemos um resumo de quem era este Apolo, de quem foi este Apolo, que também serviu lá na igreja em Corinto, ensinando aqueles irmãos. Veja em Atos 18, verso 24. Atos 18, 24, nós lemos: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Olha como ele é apresentado aqui. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E as Escrituras aí,
evidentemente é a Bíblia, a palavra de Deus. Verso 25, olha o que diz. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava, na minha versão diz assim, com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E depois ele foi melhor educado por Priscila e Áquila também em relação a isso. No verso 28, aqui mesmo em Atos 18, verso 28, falando ainda de Apolo, diz: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, voltando lá para o capítulo 1 da carta aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, perceba, irmãos, Paulo está dizendo aqui, irmãos, vocês foram enriquecidos, vocês receberam a palavra de Deus e vocês receberam o que outras pessoas nunca tiveram e jamais terão. Professores que conhecem a palavra de Deus, que conheceram o próprio Senhor Jesus Cristo, no caso de Paulo, no caso de Pedro, que é Cefas, lá no verso 12, 1 Coríntios 1, 12, ele diz, Paulo, Apolo e Cefas. Cefas aí é o apóstolo Pedro, um dos que andou durante todo o tempo de Jesus, o ministério terreno de Jesus, andou ali junto com Cristo. Então Paulo está dizendo, o conhecimento que vocês têm é rico demais. Não só a informação da palavra, mas a explicação da palavra para vocês. E também tem um outro sentido aqui. Essa palavra conhecimento, no original, vem de um verbo que traz a ideia de relacionamento. Tá? Então ele está falando, vocês foram enriquecidos na palavra, no conhecimento das coisas de Deus, tanto recebendo a informação como a explicação, e também podendo transformar isso em relacionamento com Deus. Vocês foram capacitados para entrar num relacionamento com Deus, através dessas informações. Então, enquanto muitos aí na cidade de Corinto estão talvez atrás de uma maneira religiosa de se aproximar de Deus e não conseguem, os irmãos vão lembrar que a cidade lá era politeísta, adorava muitos, eles chamavam de deuses, né? A palavra de Deus chama de ídolos, então eles adoravam diversos ídolos, muitos desses ídolos com estátuas e templos na cidade, mas o que Paulo está dizendo aqui é vocês não só têm a informação, como vocês têm, através da obediência a essa informação e essas explicações da Bíblia, o relacionamento vivo com Deus através de Jesus Cristo. A igreja, então, de Corinto, aqueles irmãos haviam se tornado ricos, espiritualmente falando. E esse é o enriquecimento que Deus deseja conceder a todas as pessoas. Dá a eles a compreensão das coisas do alto, das coisas de Deus e de como entrar em um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele por meio de Jesus Cristo. Ele continua dizendo no verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O que Paulo está dizendo aqui, também para esses irmãos, na mesma linha de argumentação, é o seguinte: Cristo é verdadeiro. O evangelho que vocês receberam é a verdade. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. O Cristo que foi pregado aí, o Jesus, Filho de Deus e Salvador, que deu graciosamente vida eterna para vocês que creram, ele é real. As provas não estão distantes. Na verdade, as provas estão sendo refletidas na vida de vocês. A vida de vocês mostra que esse Jesus, essa mensagem, esse evangelho de salvação pela fé em Jesus é verdadeiro.
É isso que ele está dizendo. O testemunho de Cristo está sendo confirmado em vocês. Não precisa ir longe para você ver que isso é assim mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Como assim não precisa ir longe? Ele explica. De tal maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo está explicando agora, fazendo menção ao que a Bíblia apresenta e chama de dons espirituais. Os dons espirituais são capacidades sobrenaturais concedidas só para os crentes pelo Espírito Santo. É a mesma coisa que dizer, se você não é um crente, você não terá nenhum dom espiritual. E se você é um crente, você terá. Paulo está dizendo, olha, a influência de Cristo, a presença de Cristo, a salvação de Cristo pode ser percebida na vida de vocês. Olha para a vida de vocês. Os dons espirituais estão presentes nesta igreja. Quais dons espirituais estavam presentes na igreja de Corinto? Pelo que ele diz aí, a gente percebe que todos os dons espirituais estavam presentes ali naquela igreja. Para que a gente possa entender um pouco melhor de que dons espirituais Paulo está falando, nós temos algumas listas na palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos só para uma que o próprio Paulo colocou nessa carta mesmo aqui. Então vamos dar uma olhada, deixa marcado aí no capítulo 1, mas nós vamos olhar lá no capítulo 12. E depois, mais para frente, nessa mesma série de pregações, nós vamos olhar todo aquele capítulo com mais detalhes. Mas perceba o que Paulo está dizendo aqui. Ele está argumentando, dizendo, Jesus é real, e vocês sabem disso. Olha para a igreja de vocês, veja como os dons estão aí. Se vocês não estivessem ligados a Cristo de verdade, se vocês não fossem mesmo salvos em Jesus, não tinha nenhum dom aí no meio de vocês. Mas tem, e tem todos. Todos quais? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4. Ele diz o seguinte, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então Paulo está argumentando aqui dizendo, irmãos, eu sei que a situação aí na igreja não é das melhores, vários problemas estão aí, eu sei que a cidade onde a igreja de vocês está também não ajuda muita coisa, e vocês podem estar chegando ao ponto de duvidar da sua própria salvação por causa disso. Por causa do procedimento errado de vários irmãos. Talvez dá para dizer até que talvez da maioria dos irmãos lá. Quem não estava pecando numa coisa, estava pecando em outra. E Paulo está dizendo, irmãos, entendam. A salvação graciosa de Deus já foi operada na vida de vocês quando vocês creram em Cristo. Deus
salva só um tipo de pessoa. Só um. E esse tipo de pessoa é pecadores. Pecadores. Deus não salva outro tipo de pessoa. Isso aqui, evidentemente, não é nenhuma defesa do pecado. Tá? Não estou dizendo que somos pecadores, vamos pecar à vontade, porque a salvação é de Deus. Não é isso. Mas sim, o pecado faz parte da realidade do crente neste mundo ainda. Um dia, todo crente em Jesus, todos, você que crê em Jesus também, se você é crente em Jesus, um dia todos nós estaremos definitivamente livres do pecado. Todo e qualquer pecado. Nunca mais você e eu vamos pecar. Nem em pensamento, nem em palavra e nem em atitude. Esse dia vai chegar. Esse dia já tem data. Já tem. Sabe qual é a data? Quer anotar aí? Sabe qual é a data? Eu não sei. Mas tem. Tá? Tem data. Deus sabe. Já tem data. Tem mês, tem ano, tem hora. Já tem. Agora, Deus não nos disse. Tá? Então, não posso dizer para você. Tá? Não vou chutar, porque esse chute vai ser errado. Tá? Mas tem data e não demora muito, hein? Isso aí a Bíblia também diz. Não demora muito. Mas até lá, irmãos, até lá, não devemos dar ouvidos àquelas vozes que vêm na nossa mente dizendo: tá vendo aí o que você fez? É lógico que você não é um salvo. É lógico que não tem espaço no céu para você. Olha o que você falou. Olha o que você pensou. Olha o que você fez. Tem assassinos no céu, irmão? Tem ou não? Tem. Tem. Tem um que escreveu essa carta aqui. Apóstolo Paulo. Né? Tem grandes pecadores no céu? Tem? Tem. O maior de todos eles, na opinião dele, escreveu essa carta aqui. Ele diz: eu, Paulo, o maior de todos os pecadores, persegui a igreja de Deus. Estava lá apoiando quando Estevão, servo de Deus, foi apedrejado. Irmãos, então precisamos entender. A nossa salvação não é baseada no nosso mérito, na nossa capacidade de fazer tudo certo sem nunca errar. Se você está esperando morar no céu por causa disso, saiba que você pode morar em vários bairros aqui da cidade de São Paulo, em outras cidades, em outro país, mas no céu você não morará. No céu não morará aquele que está confiando em entrar lá na sua própria capacidade de fazer o que é certo. Isso não garante entrada no céu, ainda que você faça, na sua opinião, mais coisas certas do que coisas erradas. E aqui a exortação de Paulo vem nesse sentido para aqueles irmãos. Se vocês, irmãos, eu sei, o negócio está bagunçado, é igreja, não era para ser assim, a cidade não ajuda, muitos irmãos envolvidos nesses vários tipos de pecado e problema, mas lembre-se disso, olha na vida de vocês, os dons de Deus estão aí, não é só desgraça, as coisas boas, os sinais da presença de Deus estão aí, no meio de vocês, na vida de vocês. Atentem para isso. É o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Então ele diz, não falta nenhum dom. Isso é prova. Tem salvos aí. Pode ter um ou outro que não é aí no meio. Certamente tem. Tá? Mas ele está dizendo, mas não é que ninguém aqui é de Deus. Ninguém aqui é salvo. Paulo mostra isso. Aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, o fato de vocês estarem fielmente esperando o que ele chama de revelação de Jesus Cristo, não é a Bíblia, tá? Ele não está falando, vocês estão esperando
mais Bíblia, né? Realmente, naquela época que Paulo escreveu, Deus ainda ia mandar mais, né? Naquela época, tá? Hoje ele não manda mais, mas não é isso que ele está dizendo. Ele estava dizendo a revelação de Jesus Cristo é Jesus aparecer, voltando para nos buscar e acabar com esse problema do pecado na nossa vida. Porque para o crente verdadeiro, o pecado é um problema. Tá na nossa vida? Tá. Mas a gente não está contente com ele, não. Então ele diz, vai ter esse momento. Jesus vem e aí acabou nosso problema com o pecado. Mas até lá, vamos ter que lidar com isso. Então ele diz, vocês não estão aguardando Jesus vir? Isso também é prova. Por que você estaria aguardando Jesus se vocês nem... se a salvação de vocês não fosse verdadeira? Vocês estão aguardando porque é real. E vocês sabem disso. Permaneçam firmes naquela fé que quando eu estive aí, eu compartilhei com vocês e vocês creram. Tá? Vamos trabalhar os problemas da igreja? Vamos. Mas certos de que Deus está conosco e garante a nossa salvação, ainda que em meio aos problemas. Tá? É a ideia que Paulo está comunicando aqui. Verso 8, irmãos. Paulo diz, Deus vos confirmará até o fim. Paulo quer bater forte nessa tecla. A sua salvação, crente da igreja de Corinto, ele está falando, ela é confirmada por Deus. E Deus confirmará até o fim. Deus não vai deixar o trabalho que ele começou na vida de uma pessoa pelo meio do caminho. Deus está construindo na sua vida para ligar você a Deus e você experimentar ao máximo o relacionamento de vida com Deus através de Jesus. Aí ele começa, aí quando chega no meio, você fala uma coisa, ou faz uma coisa, ou pensa uma coisa e diz, não, isso aí não podia ter falado, então parei. Né? Já estava meio caminho do céu, vai ficar aí. Tá? Não tem isso com Deus. Deus trabalha produzindo transformação de vida. Mas esse trabalho de Deus é um trabalho em processo, hoje na vida daqueles que creem, na minha vida, na sua vida se você crê, tá? E ele diz, Deus vos confirmará até o fim. Deus ainda está trabalhando na sua vida, amém? Amém. Você pode reconhecer isso. Você pode não reconhecer, né? Deus está trabalhando e você está dormindo, né? Está na rede lá, gostando do balanço e não abre o olho para ver que tem alguém balançando, né? É Deus, né? Trazendo paz, trazendo consolo, trabalhando na sua vida e na minha vida. Então ele ainda está trabalhando e vos confirmará até o fim, como podemos ver aí no versículo 8. Ele ainda acrescenta o propósito desse trabalhar de Deus na vida do crente aqui, nesse mundo. Tá? Ele não está falando quando está no céu, não. Está falando aqui. Deus vai continuar trabalhando dia a dia na vida daquele que crê em Jesus. Então hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui 10 anos, até o dia de Jesus voltar. Para quê? Para que Deus está fazendo isso? Mexendo em você e em mim, que cremos em Jesus. Ele diz lá, para que você possa ser irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, esse dia do nosso Senhor Jesus Cristo faz referência ao dia do retorno de Cristo, ao dia da nossa reunião com Ele, do nosso encontro com Ele. Para nós que somos igreja, o arrebatamento. No momento que você encontrar com Cristo, na hora do acerto de contas, tete a tete, cara a cara, olho no olho, né? Imagina Jesus voltar agora aqui, né? Aí talvez alguns de nós gostaria sim que ele chegasse e falasse, Igreja Batista do Calvário, né? Irmãos, não será assim, né? Será algo mais parecido com Manuel Messias da Silva Júnior, presente! Vem cá, vamos ali no escritório que a gente vai agora
acertar as contas aqui, tá? Irmãos, isso gera temor? Amém, é para gerar, tá? Mas não deve gerar terror. Terror. Nenhum crente será rejeitado por Cristo. Nenhum crente será condenado. Não há condenação para quem está em Cristo. Mas que vamos acertar contas, um puxãozinho de orelha de lá, uma prestação de conta aqui, umas lágrimas derramadas, uma vergonha que a gente vai passar aqui e acolá, certamente passaremos, tá? Passaremos. Mas, pela graça de Deus, todos que creram em Cristo serão salvos, tá? Então, que o temor desse encontro com Cristo, que é breve para os que creem em Cristo, tá? Para os que creem em Cristo, então, será breve, que esse temor ajude você e a mim a andar melhor com Deus, né? A ser mais preocupado com a nossa maneira de viver com Deus. Mas ele diz lá, naquele momento, o trabalhar de Deus vai ser completo na nossa vida e aí vamos ser irrepreensíveis para o dia do Senhor Jesus Cristo. Até lá, irmão, até lá vai ter coisa para trabalhar, tá? Então Deus tem trabalho para fazer em você e Ele está fazendo. Mas Deus não é todo poderoso, não podia de uma vez já me transformar na semelhança de Jesus e eu nunca mais pecar e aí já me levar direto para o céu porque eu já criei nele. Deus não podia fazer assim? Podia e pode, mas Ele não vai fazer assim, tá? Como é que você sabe? Porque Ele já disse na Bíblia como é que Ele vai fazer, tá? Então Deus tem as suas maneiras de agir e os seus próprios motivos que cabe a Ele como Deus, tá? Então é assim que Ele trabalha na nossa vida e precisamos entender isso. Verso 9, concluindo, encontramos lá o que são as nossas garantias de que Deus está trabalhando em cada crente e que Ele permanecerá trabalhando até o fim, não vai parar no meio do caminho. Esse processo de transformação vai continuar e vai chegar num final de perfeição para cada um que crê em Jesus. As nossas garantias são quais? Primeira, que nós somos batistas, é isso? Não. Olha lá, a fidelidade de Deus. Sabe por que Deus não vai começar um trabalho na sua vida e vai ficar pela metade? Sabe por que Deus prometeu salvação para você? Isso vai acontecer mesmo? Sabe por quê? Porque você foi muito obediente, porque você era pastor, porque você ensinou na escola dominical, porque você dava muita oferta. Nada disso. O único motivo é esse aí, ó. Deus é fiel. A fidelidade de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho medo porque às vezes eu faço algumas coisas que eu até me pergunto, será que eu vou chegar a ver a Nova Jerusalém? Será que eu vou chegar a andar naquelas ruas de ouro? Será que um dia eu vou poder sentar com Paulo, abraçar Jesus, viver na glória? Será? Olha, isso é garantido. Garantido. E a garantia é essa. A fidelidade de Deus. Deus é fiel. E ele diz lá, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, perceba que o Deus que é fiel, o texto diz que você que crê em Jesus, eu que creio em Jesus, os crentes de Corinto que creram em Jesus, foram chamados para a comum união, uma união comum, estarem unidos de maneira comum com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem é que chamou o crente em Jesus para estar unido com Jesus de forma definitiva? Olha lá, fiel é Deus, pelo qual
por meio do qual, ou através de quem, vocês foram chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Então, quem chama o crente e introduz ele na comunhão com Jesus Cristo é o próprio Deus. Esse Deus fiel aí. E se ele diz, eu fiz isso, está feito e ninguém desfaz. Nem você, nem os seus pecados, nem o diabo, nem uma cidade pecaminosa, nem os problemas no meio da igreja. Nada é capaz de desfazer aquilo que Deus decidiu fazer através de Jesus Cristo. Unir o crente a Jesus. Agora, se você está unido a Cristo pela fé em Jesus, e Jesus é o Rei e Senhor da glória eterna, onde será que você vai passar a eternidade? Né? Agora, as opções são, mas eu tenho medo de talvez ir para o inferno. Então, Jesus tem que ir também. Viver lá, eternamente, porque você agora está unido com Jesus. E quem chamou para essa união perfeita e eterna foi Deus. E Deus é fiel. Como é que agora vai separar para Jesus ficar no céu e você no inferno? Irmãos, é por isso que Paulo está dizendo, irmãos, vocês foram enriquecidos. Vocês têm algo que é supremo em valor. Não tem dinheiro que pague a tranquilidade, a paz, a segurança, a certeza de vida eterna concedida por Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo e permanece nele. Tá? E está nele, né? Estou falando permanece nele na capacidade de ficar perto de Jesus, não. Já foi unido com Cristo pela fé, ainda que você queira correr, não vai conseguir. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus, nosso Senhor. Amém? Paulo está sabendo que vai tratar de problemas com aquela igreja. Paulo sabe que muitos crentes ali não estão felizes. Eles são os protagonistas das crises. Mas Paulo quer que até esses estejam se regozijando em Deus, louvando e agradecendo a Deus pela sua graça, pela sua fidelidade. Não tenham dúvida da sua salvação por causa dos pecados e problemas, mas que permaneçam crendo em Cristo de maneira definitiva. Encerramos com essas aplicações. Primeiro, seja grato pela graça da salvação em Cristo. Se você crê em Cristo, se você creu em Cristo, se você está ligado com Jesus, não é porque você foi bom, não é porque você escolheu a boa parte, então você faz boas escolhas. Graça de Deus. Agradeça porque Deus é gracioso. Agradeça porque o seu coração, a sua vida é uma cidade de Corinto. Deus podia muito bem passar longe e falar, isso aí não quero. Esse aqui já estragou. Deus podia fazer isso, mas não fez. Se aproximou de você e te salvou pela graça dele, sem você merecer. Isso é motivo de agradecermos. Valorize e desfrute da riqueza de Deus, a palavra e o conhecimento. Irmãos, todos nós temos Bíblia. Tem lugares que as pessoas não têm a Bíblia na sua língua. Tem lugares que a pessoa tem a Bíblia na sua língua, mas não pode ler, é proibido, vai preso, vai morto. Nós temos a palavra de Deus, nós temos conhecimento, Deus tem nos dado pessoas habilitadas para nos ensinar, para nos ajudar a entender o que está na Bíblia, para que a gente possa crer corretamente. Valorize isso, valorize os cultos da sua igreja, valorize as aulas de Bíblia que você recebe. Muitas pessoas, gostariam de ter um pouco
das oportunidades que você tem sempre. Um pouco das oportunidades que você tem sempre. Valorize e desfrute dessa riqueza do conhecimento de Deus pela palavra e por meio dos servos de Deus que Ele colocou na nossa vida para nos ensiná-la. Perceba os sinais do testemunho de Cristo na sua vida. Será que esse negócio de salvação é assim mesmo? Será que Cristo realmente está por aí? Será que Ele está fazendo coisas? Os sinais estão na sua vida. Abra os olhos. Perceba o que Deus já tem feito na sua vida. Não precisa ir muito longe, não. E você vai perceber como vale a pena. Como talvez você está atrasado. Ou em crer em Jesus, ou em agradecer a Jesus pela presença dele e a transformação que ele já vem fazendo na sua vida há um bom tempo. E você deve perceber e agradecer. Não desista, Deus ainda está trabalhando em você. Ah, pastor, mas o que eu fiz ali não sei não, acho que agora é melhor deixar as coisas de Deus para lá, porque o senhor não sabe, foi uma coisa muito terrível. Irmãos, não tem coisa terrível, não tem pensamento obscuro, não tem obscenidade, não tem iniquidade que Deus não seja capaz de perdoar. Ele perdoa desde que haja arrependimento. Qualquer que for o pecado, quantos forem, Deus perdoa, transforma, liberta. Você ainda não está aonde deveria estar. Todos nós seremos semelhantes a Cristo, não no fato de ser Deus, mas no fato de ser perfeitamente, completamente obedientes ao Senhor em tudo. Isso vai acontecer. Mas lembra, você ainda não está lá. Então cuidado, né? Sinta tristeza pelo pecado, mas não deixe essa tristeza consumir o seu coração, fazer você duvidar de que você é um crente, ou pior ainda, afastar você de Deus. Não desista. Deus ainda está trabalhando em você. Por fim, confie na fidelidade de Deus e em Cristo, a quem você está unido pela fé. Se você crê em Cristo, é com Jesus que você está assim, ó, que você está unido. E não é nem assim, né? Porque eu consigo separar minha mão. É muito além disso, tá? Uma união eterna e definitiva, feita por meio da fé. Ninguém pode romper, ninguém pode fazer acabar. Confie nisso, creia em Deus. O meu justo viverá pela fé, é o que a palavra de Deus nos diz. Creia na fidelidade de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos orar, encerrando esse nosso tempo. Enquanto nós fazemos uma oração final desse nosso tempo juntos, reflita naquilo que você ouviu. Você sabe que o pecado faz parte da realidade da sua vida. E embora todos sejamos pecadores, alguns de nós já perceberam que existe solução e que essa solução não é nada que a gente faz. Essa solução é uma pessoa divina, é Jesus Cristo, Deus. Ele tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história, purificar o nosso ser, nos transformar em alguém diferente. Essa é a salvação de Deus. Não só para essa vida aqui, mas além dela, por toda a eternidade. E é essa salvação que é oferecida a você e a mim nessa noite. Talvez você está aqui e já é um crente em Jesus. Se você já é crente em Jesus, permaneça firme nele. Não desanime, não desista. Confie no trabalho do Senhor. Reconheça que é pela graça de Cristo que você tem destino certo, a glória eterna,
união com Jesus por meio da fé. Mas se você está aqui e ainda não creu em Jesus Cristo, você percebe que essa palavra é a verdade. Você diz, é verdade, eu estou vendo que isso é real, eu consigo perceber que Deus já está trabalhando na minha vida. Ele já vem fazendo diferença em mim. E eu creio que Ele pode definir o meu destino como a glória eterna. Eu não vou prometer nunca mais pecar, mas eu vou buscar em Jesus a força para viver para Deus. E sempre que eu pecar, eu vou entregar a Jesus a confissão dos meus pecados. E vou crer em Jesus pelo perdão dos meus pecados. Vou crer em Cristo, não vou duvidar de que Ele é o Salvador meu, da minha vida, mesmo eu sendo quem eu sou. Se você está entendendo essa verdade de Deus, se você veio aqui nessa noite, ouviu o Evangelho da Salvação e percebeu que ainda não fez essa decisão, ou não fez essa decisão pública, para que outros que também já creram em Cristo possam se alegrar com você, por você estar destinado à glória eterna pelo amor e a fé em Jesus. Se você está aqui e está hoje querendo fazer pública essa sua decisão de crer em Jesus de maneira definitiva e se tornar um filho de Deus, faça um sinal aí com a sua mão. Nós queremos ver você, conhecer você, nos alegrar com você e orar pela sua vida. Ajudar você nessa caminhada com Deus. Tem alguém? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o que nós de nenhuma maneira poderíamos receber, de nenhuma outra maneira. Ainda que fosse pago, nenhum de nós teria o suficiente para pagar. Mas o Senhor pagou com o sangue de Jesus e conquistou a salvação garantida para todos nós que cremos em Ti. Sim, Senhor, nos ajuda a lidarmos corretamente com o pecado, mas a não sermos abalados por ele, a permanecermos fielmente, firmemente reconhecendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa salvação. Obrigado pelo que aprendemos hoje. Nos ajuda a manter firme e aquecida esta fé nesse Deus maravilhoso que é Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado a todos, uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Nos encontramos com a graça de Deus numa próxima oportunidade.